Eu espero que todos estejam bem. Já estamos no ar, Suanza? Legal. Então, 20 de dezembro de 2020, 20 horas. É um número bem bonitinho. Estamos na cidade Nosso Lar, nos preparando para o Natal, de um ano um tanto diferente, mas de um ano que vai nos possibilitar, sem dúvida, uma nova visão de mundo, uma nova visão de nós mesmos. Um beijo, Claudinho, um beijo, Carlinho, um beijo, Lala, um beijo, Sunza, um beijo, Clares e um beijo, Amorzinho. E um beijo para quem está no YouTube também. Tá? Isso parece aqueles negócios de TV, que quando o pessoal se reúne na frente da TV, todo mundo se dá beijo, mas o pessoal antes no camarim já se deu beijo, já se cumprimentou, né? Estou colocando aqui o link do YouTube. Gente, nós temos algumas opções e liberdades. E essas liberdades, elas tanto podem nos fazer mal, como nos fazer bem. Porque essas opções e liberdades que nós temos não significam que sejam para coisas boas. Então a gente tem liberdade até para fazer caquinha. A gente tem liberdade. Mas ter liberdade não significa que a gente deva fazer, né? Tanto que Paulo falava disso. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. E a gente precisa entender isso para tomar nossas decisões. E para sermos donos de nossa vida e donos principalmente de nosso futuro. Senão a gente fica naquele piloto automático, sabe que você vai levando paulada nas costas? E nisso também se encaixa a forma que lidamos com a nossa fé. Então nós estamos agora, nos estudos de domingo, sempre fazendo uma preparação para a nossa prece, uma passagem quase sempre da vida do Chico, do Francisco Cândido Xavier. Eu acho que a gente conseguiria também falar de outras pessoas que nos inspirariam para fazer a prece. Mas é que ele é um caso já com tantas opções de amorosidade que teremos muita inspiração ainda nessa fonte. Então, para nos preparar para a prece de hoje, a Lala vai falar para a gente, vai contar para a gente uma passagem do Chico muito interessante. Eu vou pedir que vocês a ouçam com muito carinho e muita proximidade, com o coração.
Lalinha, pode fazer a leitura. Eu estou fechando meu microfone aqui. Tá bom. Boa noite, pessoal. Vocês me escutam? Ok. Então, lindos casos de Chico Xavier. Certa ocasião, em decorrência do estado de saúde, Chico não podia deslocar-se até o centro. A multidão se comprimia na rua em frente à sua residência. Quando o portão se abriu, a fila de pessoas tinha alguns quarteirões. Foram passando uma a uma em frente ao Chico. Pessoas de todas as idades, de todas as condições sociais e dos mais lugares do país. Algumas diziam: eu só queria tocá-lo. Meu maior sonho era conhecê-lo. Só queria ouvir sua voz e apertar sua mão. Uns queriam notícias de familiares desencarnados, espantar uma ideia de suicídio, outros nada diziam, nada pediam, só queriam chorar. Com uma simples palavra do Chico, seus semblantes se transfiguravam, saíam sorridentes, e de repente ele se volta para mim e diz: comove-me a bondade de nossa gente em vir visitar-me. Não tenho mais nada para dar, estou quase morto. Por que você acha que eles vêm? Perguntou-me e ficou esperando a resposta. Comecei então a pensar que quando Jesus estava conosco, onde quer que aparecesse, a multidão o cercava. Eram pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais e dos mais distantes lugares. Muitos iam esperá-los na estrada, nas aldeias ou nas casas onde ele se hospedava. Onde quer que aparecesse, uma multidão o cercava. Zaqueu chegou a subir numa árvore somente para vê-lo. Ver, tocar, ouvir, eram só o que queriam as pessoas. Tudo isso passou pela minha cabeça com a rapidez de um relâmpago. E como ele continuava olhando para mim, esperando a resposta, animei-me a dizer: Chico, acho que eles estão com saudades de Jesus. A multidão continuou desfilando, todos lhe beijavam a mão e ele beijava a mão de todos. Lá pelas tantas da noite, quando a havia diminuído sensivelmente, percebi que seus lábios estavam sangrando. Ele havia beijado a mão de centenas de pessoas. Fiquei com tanta pena daquele homem, nos seus 88 anos, mais de 70 dedicados ao atendimento de pessoas, que me atrevi a lhe perguntar: por que você beija a mão deles? A humildade de sua resposta continuará emocionando-me sempre, porque não posso me curvar para beijar-lhes os pés. Texto de Adelino da Silveira, extraído do livro Momentos com Chico Xavier. Querido Pai, que neste momento possamos colocar o que existe de melhor em nosso ser, em nosso coração, em nossa mente, à disposição para nos ligar de forma muito carinhosa e fraternal a Ti. Que possamos, pelos nossos sentimentos, nos aproximar da Tua forma e da Tua existência, princípio de bondade. Estamos construindo a cada dia pessoas novas em nós mesmos, com desafios, dificuldades e alegrias. Que tenhamos a força necessária
para que nossas imperfeições não nos limitem na nossa boa vontade de continuar nossos caminhos. E que assim, como o abnegado apóstolo do amor Francisco, possamos nos dispor a sacrificar sem reclamações e principalmente agradecidos por essa oportunidade. Que saibamos, apesar de tão comumente ouvirmos o contrário, que saibamos que tudo o que fazemos pelos nossos semelhantes é apenas a devolução do que recebemos de graça nesta vida e nas outras. E que na noite de hoje, Pai, possamos sair deste espaço virtual que une nossas casas, nossos corações e nossas mentes, mais próximos do nosso irmão Jesus, construindo uma ligação para que sejamos não somente amparados, mas para que tenhamos força para amparar aqueles que se encontram mais perdidos que nós. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga. Assim seja. Bom, meus queridos, nós estamos hoje começando um estudo, que não é um estudo muito aprofundado, porque a gente não tem tempo, a gente precisaria de uma carga horária maior e a gente precisaria que todos nós estudássemos para ter uma discussão mais ampla, mas como não é possível, e dentro das possibilidades também, que já são muito boas, as possibilidades que temos, vamos estar fazendo o estudo das parábolas que Jesus nos deixou como referência de cristianismo e principalmente referência de prática. As parábolas, elas não são apenas histórias teóricas e não são apenas uma ficção criada como exemplo de alguém que queria ensinar. As parábolas são um meio de elevar a nossa vibração para que possamos nos aproximar de elementos espirituais mais elevados do que nós. São pontes que melhoram a nossa situação energética temporariamente. Mas que nesse processo de vínculo energético que fazemos com o mais alto, a nossa compreensão se amplia, os nossos sentidos se ampliam, os nossos sentimentos se capacitam. Então, mesmo sendo temporário, pode nos trazer muitas compreensões e muita vivência. Uma vivência que não se traduz, talvez, no uso de razão, mas se traduz na emoção que se pode sentir num abraço carinhoso, que se pode perceber num sorriso de uma pessoa que gostamos, ou talvez de um desconhecido também. Então, as parábolas,
elas têm um papel muito além do contextual em si. E por isso da importância em que a gente se interesse por elas e principalmente que a gente preste muita atenção nelas e não as veja como historinhas. E se a gente for pensar em historinhas, a gente vai perceber que todas as historinhas, até a historinha do Chapeuzinho Vermelho, tinha um fundamento, né? Tem algum ensino. Né? Aliás, tudo na vida tem um ensino. Sunza, sabe que eu vou te pedir um favor? Por mim, se você puder pedir para o teu papaizinho Noelzinho aí ficar sentadinho, porque você acredita que ele está me distraindo? Eu estou tentando falar e eu fico olhando ele dançar e aí me dá vontade de parar para eu ficar olhando ele, tadinho. Não é culpa dele, não, é minha. Obrigado, Sunza. Então, eu sou quem é criança, né, de 3 anos de idade, ver uma coisa se mexendo quer ficar acompanhando. Mas voltando aqui. As parábolas, elas eram complementos dos sermões. Né? Aliás, elas serviam também como complementos de sermões, mas elas também foram usadas isoladamente. Como eu falei no domingo passado, a gente vai ler hoje a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, ela faz parte do sermão profético e ela é a segunda parábola usada no sermão profético, estando atrás da parábola das 10 virgens. Com a compreensão de hoje, se vocês prestarem atenção, se vocês se predisporem a prestar atenção, não por mim, não pensem que vocês vão fazer alguma coisa por mim, que eu estou falando aqui. Porque eu também tenho que fazer, no sentido de me ouvir e pôr essas questões em prática dentro de mim, para que alguma coisa aconteça. Então, eu não sou o motivo para vocês prestarem atenção, mas o motivo é a própria vida de vocês. Porque se todos nós aqui nos entendemos como os cristãos, nós temos que fazer com que o Cristo nos modifique. E o Cristo nos vai modificar à medida que nós permitimos isso. Antes de mais nada, eu não dei beijo na Prudence. Desculpa, Prudence, um beijo para você. E um beijo para o Imperor também, que eu não dei beijo, coitado. Os dois chegaram e eu não dei beijo. Desculpem. Sejam bem-vindos. Eu espero que a semana de vocês tenha sido muito legal. Muito interessante. Bom, a parábola dos talentos, ela não pode ser vista de forma isolada. Ela faz parte de um conjunto maior. Mas ao mesmo tempo, a gente não vai entrar muito profundamente no sermão profético e nem na parábola das 10 virgens. Eu vou passar para vocês agora a parábola dos talentos, o texto mais ou menos original. Eu queria fazer uma correção do domingo passado, que eu falei uma coisa que eu mesmo na hora fiquei duvidando do que eu falei. Aí eu fiquei quieto para não me contradizer e a Sunza, que ela me chamou a atenção nisso, ela tinha razão. Dos 4 evangelizadores, João e Mateus conheceram Jesus. Só que Jesus, olha só a cabeça do cara, né? Ele não queria. O João, Mateus, ele queria escrever o que acontecia. E Jesus pediu para ele que não escrevesse. Jesus queria que
o conhecimento que ele passava ficasse nas pessoas como um patrimônio e não como uma leitura a ser lida. Olha que interessante. Por isso, tanto o Mateus quanto o João, eles foram escrever sobre Jesus depois da morte do próprio Jesus, né? Porque não queriam escrever. E os outros dois apóstolos, o Tiago, aliás, o Marcos e o Lucas, desculpem, só conheceram as histórias de Jesus pelo Pedro e pelo Paulo também, porque eles não chegaram a nem conhecer, né? Se Mateus não era médico, sabe que eu não sei, Souza, depois eu te respondo, eu deveria saber. Me lembro. Mas eu vou te responder depois. Clarice, eu acabei de mandar para você. Não, foi Marcos e Lucas que aprenderam através de Paulo e de Pedro. Tanto Mateus como João, eles aprenderam direto do Cristo. Só que não escreveram na mesma época. Eles escreveram posteriormente, por pedido do próprio Cristo. Interessante isso, mas assim, enfim. A grande questão da parábola dos talentos mas mesmo que ele soubesse, Jesus não queria, né? Ele não deixou que Mateus escrevesse, que Mateus poderia ter escrito, né? Eu imagino que ele não ia querer, né? Sim, Carla, sofreu modificações, mas teoricamente não nessas partes, né? Mas bem que a gente não sabe, né, Carla? A gente vai pelo que a gente tem consciência, né? Agora, pelas pesquisas do Haroldo Dutra Dias que ele fez em relação à Bíblia, essa questão continua a mesma também, né? Mas também não se sabe, né? Porque é um período muito antigo, né? De muito tempo atrás. Aí a gente vai ter em Mateus 25, né? Capítulo do versículo 14 ao 30, a narrativa do que seria a parábola dos talentos. O capítulo 25, ele trata do sermão profético, tá, gente? Mas vamos ler primeiro a parábola dos talentos? É o seguinte: porque será também como um homem que, partindo para fora de sua terra, chamou a seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-os logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Da mesma forma, o que recebeu 2, granjeou também outros 2. Esse granjeou é interessante, né? Porque tem a ver com granja, né? Criação de aves, né? Mas o que recebera um, enterrou no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor.
E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Gente, granjear significa produzir, tá? Disse-lhe o seu senhor: bem-estar. O Atlares colocando para nós o significado de granjear. Trabalhou pelos próprios médicos. Obrigado, Atlares. Bom, e chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse-lhe: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis com eles que ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe a seu senhor, o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que receberia 1 talento, disse: Senhor, eu conheço-te. Eis que um homem duro, que ceifas onde não semeastes, que ajuntas onde não espalhaste. E atemorizando, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto aonde não espalhei. Por isso te cumpria dar o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver até o que tem será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Gente, parece uma coisa bem materialista à primeira vista, vamos falar a verdade, não é? Tipo assim, quem me deu mais grana vai ficar de boa, quem não me deu mais grana, não parece isso? E, gente, o que vocês acham? Quando a gente bate a primeira olhada. Né? Então, o que é engraçado de todo esse processo dessa história, ele tem a ver com o sermão profético, né? A Clarice está falando, sabe que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Essa parte é bem forte. O cara é durão, né? O cara é durão. Aqui temos que lembrar o seguinte. Oderami, boa noite, meu querido. Um beijo para você e para a tua bicharada aí que veio junto. O sermão profético inteiro ele é duro. O sermão profético, ele fala, como eu falei na semana passada, ele fala sobre a mudança que tem que acontecer dentro de nós. De uma forma muito evidente, né? Então, a gente tem que ter em mente que não se pode levar as coisas no sentido literal. E que o sermão profético, ele é uma narrativa, como a Carla disse, uma narrativa que ela foi modificada. E mesmo que a gente possa dizer que tem uma inspiração divina, ela segue uma tendência cultural daquele momento. Existia uma tendência naquele momento que era o Apocalipse, né? Então, o sermão profético ele tem características apocalípticas de mudança, de fim dos tempos, né? Porque era como as pessoas estavam entendendo as coisas naquele momento, né? Mas tudo isso, todo esse processo de apocalíptico, ele se refere a mudanças interiores. O sermão profético inteiro fala disso. A gente mais para frente, o ano que vem, com certeza, a gente vai estar falando do sermão profético especificamente, né?
mas ele se refere a mudanças interiores. Quando a gente pensa, a partir do versículo 14, da parábola dos talentos, a gente está pensando num consolo que Jesus nos fala e em caminhos que ele nos coloca dentro da dureza dessas transformações interiores. A gente pode levar as narrativas apocalípticas para o exterior, mas como eu falei, gente, o mundo sempre passou por guerras, por pestes, por situações horríveis. Mesmo famílias passam por situações horríveis. Vocês devem conhecer famílias que todos os elementos da família morreram num acidente de carro, por exemplo. Ou uma pessoa que perdeu o marido, o filho de uma vez só. Esses acontecimentos eles são trágicos, eles são apocalípticos. Então, a gente não pode afirmar que o que está acontecendo hoje especificamente seja o apocalipse. Porque a gente estaria negando tanto a história coletiva da humanidade como tragédias particulares também. Então, é muito mais. A Carla está falando, eu tenho uma amiga que todo ano ela perdeu alguém da família no aniversário dela. Então, Carlinha, isso é terrível, para a pessoa, é muito duro. Imagina todo ano no aniversário dela ela perder alguém. Então, quando a gente fala nessa visão que Jesus nos coloca, a necessidade de mudanças, essas mudanças elas são internas. E eu quero que isso fique muito claro para vocês. Porque senão a gente vai se tornar fatalista também, e de uma forma que não é cristã. Porque a visão do Cristo não fala da destruição humana, porque a destruição é uma lei de Deus. A todo momento nós estamos nos destruindo, a todo momento nós estamos sentindo dor. A Lara está esperando os ETs. Até a vinda de ETs, a linha seria destruição para algumas pessoas, mas com certeza seriam mudanças. Algumas pessoas estão já falando que os ETs já vieram também. Já estão aqui. A grande questão é como nós podemos assumir a responsabilidade pela nossa vida sem mais esperar que coisas extraordinárias aconteçam fora de nós. Quer dizer, a gente precisa parar de achar o inacreditável fora de nós, o catastrófico fora de nós, o doloroso fora de nós, para ver de que forma construir os caminhos que Jesus nos deixa. Isso a gente tem que fazer de forma consciente, pessoal. Não adianta eu ficar repetindo, eu te amo, Jesus. Não adianta eu ficar repetindo, Jesus é tudo para mim. Jesus é meu amigo. Desculpem o tom debochado que eu estou falando, mas é assim mesmo. Porque é a mesma coisa da pessoa que, por exemplo, tem uma pessoa que ama do lado e bate na pessoa. E depois fala, mas eu amo, eu bato porque eu amo, eu machuco ela porque eu amo. Isso não é amor. Isso com certeza é falta de amor. Bater por amor, isso está sendo muito comum hoje em dia, Clarice? A compreensão errada do que seja o amor e a compreensão errada do que seja o Cristo. O Cristo não é um sentimento a ser sentido. Não é. O Cristo é uma história a ser vivenciada. Vocês conseguem compreender isso? Hein, gente? Porque só assim essas parábolas vão fazer sentido para vocês, para nós. Porque se a gente não olhar isso de uma forma responsável, a gente vai achar uma linda historinha que faz parte do meu conceito de fé. Mas meu conceito de fé
tem que estar vinculado com Deus. Porque Deus é o desconhecido, não Jesus. Por isso também devemos separar Deus de Jesus. Jesus é o lugar conhecido na nossa vida, é a possibilidade do que acontece. O Chico matava a saudade das pessoas de Jesus. Não matava a saudade de Deus. Porque as pessoas sentiram Jesus. Porque Jesus faz parte da vida. Porque nós não fomos criados agora, somos criaturas reencarnadas. Nós estávamos vivos no tempo de Jesus também. Talvez não encarnados, talvez no plano espiritual, mas a gente estava vivo. Então, de alguma forma, Jesus é alguém próximo a nós. De uma forma muito material até. Não atual material, mas material porque ele esteve na matéria com a gente. Então, nesse relacionamento que temos com o nosso professor Jesus, porque quando chamamos o Cristo de mestre, nos estamos referindo ao professor. Precisamos aprender as suas lições. A Clarice está falando, privilegiados os que ouviram. É verdade, Clarice. É verdade. E ouviram, né? Aí a Carlinha está falando... Deixa eu ver o que a Carlinha está falando. Eu diria que essa parábola dos talentos ela vem fazer com que as pessoas reflitam que o mundo que lhe providenciado seja material espiritual é para o bem de todos. Quando o servo multiplica os talentos, ele está utilizando o que lhe foi dado, trazendo de volta mais do mesmo. Nós temos os nossos talentos que devem ser colocados a serviço de Jesus e cada vez mais que ajudamos alguém, seja espiritual ou materialmente, estamos ajudando, juntando os talentos, multiplicando-os. Perfeito, Alinha. Perfeito. Você adiantou 50% de tudo que eu quero falar. Mas é verdade isso. Gente, quando nós falamos dos talentos, segundo Emmanuel, né, que faz estudos sobre essa parábola, aliás, o Emmanuel faz estudos sobre todas, né? Nós estamos falando sobre construções de atitudes. Esses talentos são atitudes nossas. Atitudes que nos são possibilitadas. Que ela nos é dada por Deus. Nós não podemos ter a atitude de abraçar alguém se a gente não tiver um corpo que nos foi dado por Deus. Porque aqui, gente, alguém de nós aqui está pagando algum boleto por ter um corpo? Sinceramente, alguém aqui está pagando R$1.000 por mês desde que nasceu? Alguém aqui está fazendo horas, tipo 50 horas semanais de trabalho de caridade para pagar o corpo que recebeu? Alguém aqui está pagando? A Pru está falando, estou pagando em problemas. Conta? Não, não conta, Pru. Porque os problemas provavelmente foi você que criou. Direto ou diretamente. Se não foi você, você permitiu que outras pessoas os criassem. E se não foi você a causa, Deus vai te repor esses problemas em dobro ou em triplo. Ou talvez esses problemas sejam também a forma de você aprender o que não quis. Aprender da forma certa. Está aprendendo com os problemas. Mas não está pagando. Infelizmente não está. A gente não está pagando porque a gente recebeu de graça. Então, nós precisamos ter compromissos em relação a tudo que recebemos de Deus, que são nossos talentos. E não talentos como aptidões, mas como a própria vida, como a própria condição de trabalho, e até mesmo como a herança que recebi, de repente, que me faz ser multimilionário,
ou como o dom que me faz ter facilidade em me comunicar. Tudo isso são talentos. Tudo que faz parte da nossa vida, tudo que nos envolve, tudo que nos possibilita, tudo o que nos é dado. E tudo que nos pode ser retirado. Por exemplo, um cara que ele tem uma... Ô Lisa, boa noite, seja bem-vinda, querida. Eu não tinha visto você. Um beijo para você. Espero que você esteja bem. Mas a Lisa tá sem bolinha. Ah não, a Lisa tá com bolinha, ela tá me ouvindo. Então tá ótimo. A Carla tá falando assim. Deixa eu ver o que a Carla tá falando. Eu perco aqui. A Carla está falando, eu estou pagando minhas dívidas materiais e espirituais, mas o corpo nem sei como recebi ele. Não vi, não estava lá e não vem com aula de biologia, profas. Cheguei agora, boa noite a todos, qual a palestra? Oi Lisa, boa noite, a gente está fazendo um estudo sobre a parábola dos talentos, tá? Eu vou te mandar ela. A gente está fazendo uma conversa, na verdade, né? Não seria uma palestra. Tá bom, Lisa? Querendo falar alguma coisa, fica à vontade. Tá? Essa aqui é a tua casa. Aliás, você já veio aqui, né, Lisa? Eu já lembro de ter visto você, não é? Ou não, é a primeira vez que você está vindo e eu estou te confundindo com outra Lisa. É a Lisa que veio, acho que era uma menininha. Era amiga da Lala, né, Lala? Não era Lisa o nome dela também? Só que era com Z só, não é? Ah, é a primeira vez, então, é isso. A Lisa era outra. Era uma menininha e era uma americana também, né? Não era brasileira. É, ela é outra. Ah, legal, Lisa. É a Liza, é verdade, Carla. Obrigado. É a Liza, não era a Lisa. Mas essa aqui é a tua casa, fica à vontade. O estudo aqui é espírita, mas tem muita gente que não é espírita, então não importa qual seja a tua religião, você se sinta à vontade. Tá bem? Sou espírita desde nascença. Ah, que ótimo. Então você vai ter tripla responsabilidade, né? O teu compromisso é maior. Bom, gente, voltando então. Lisa, senta aqui perto da gente, assim você aparece nas filmagens do YouTube. Porque a gente está sendo filmado e transmitido ao YouTube ao vivo também. Senta ali do lado da Prudence ou do lado do Ímpero. Assim você aparece também. Tá bom? Gente, eu vou ter que ser muito rapidinho aqui, mas assim, ó. Temos só 15 minutos, 16, 17 minutos. Bom. A parábola dos talentos nos traz alguns pontos. Tá? Ele nos traz a necessidade de sermos fortes, de sermos realizadores e que não podemos simplesmente esperar, que as coisas não acontecem por si só. A gente poderia resumir basicamente isso, a parábola dos talentos. Por quê? Porque o cara que nos deu os talentos, que nos deu tudo, ele nos vai cobrar de tudo. Ele nos vai cobrar o que a gente fez das nossas capacidades, para que a gente usou os nossos dons e principalmente no que a gente investiu nossos tempos. A gente vai responder por tudo. Só que aí entra a questão que a gente precisa entender da parábola das 10 virgens. Que eu não vou entrar nela. Mas a parábola das 10 virgens, ela nos traz um outro olhar que ele é complementar a esse olhar de força, de ação, de atitude que precisamos ter na vida. Que é a vigilância e a expectativa. A gente precisa sim de atitude, a gente precisa sim de ter uma ação na vida. A gente precisa ser construtor.
Mas a gente precisa também entender que não é a gente que planeja tudo. O que significa isso? Que você pode se remexer muito. Que a música fala, eu me remexo muito, eu me remexo muito. Você pode se remexer demais. Mas não significa que você vai fazer alguma coisa de importante. Porque o planejamento da tua vida não é teu, nem meu. Ele é do Pai. Então, nós precisamos saber esperar. A gente precisa saber esperar. Porque o tempo não é o nosso, o tempo é do Pai. Mas aí tem um problema. Só consegue esperar quem se entrega. Então aqui entra uma outra construção que a gente tem que fazer em relação a Deus, que não tem nada a ver com Jesus. Que é a nossa fé. Que entrega. Eu preciso me entregar. Porque se eu não me entregar, eu não vou saber esperar o tempo de Deus. Vocês conseguem compreender essa necessidade especificamente, gente? Na questão da entrega? Hein? Quando a gente está com falta de fé, na verdade a gente está com falta de entrega. E a entrega tem a ver com nossa vontade. A entrega, ela não é um ato porque Deus nos convence que Ele existe. Aliás, Deus não precisa nos convencer porque Ele já nos convence pela própria existência que a gente tem. Se a gente entrou num acordo que o meu corpo não é meu, porque eu não construí ele, que eu não estou pagando prestação, então alguém fez o meu corpo. E alguém fez e permite outras coisas na minha vida. Então ele já me está dando provas de sua existência. Que mais prova eu preciso? Então eu tenho que ter uma entrega. Eu tenho que construir essa entrega. Para que eu consiga esperar o tempo de Deus. Que não é o nosso. Então muitas vezes a gente fica querendo, fazendo planos que não dão certo. Eles não vão dar certo. Se eles não tiverem que dar. E às vezes as coisas acontecem do nada. Vocês já perceberam isso? Do nada acontece algum fato lá. Deixa eu ver o que a Carlinha escreveu aqui. A gente já nasce com 300 talentos, ou seja, também 300 cobranças. Carlinha, exatamente. A gente vai ter futuras cobranças, né? E aqui a Carlinha me fez lembrar de uma coisa muito interessante, gente. A cobrança vem no nosso desencarne. Olha a pepinosa disso. Uma questão é assim, ó. São as palavras que a gente está levando aqui na vida, são coisas nossas mesmo, tá? As palavras são aprendizagem. Todo o processo de paulada na vida é para a gente aprender, de uma forma ou de outra. Só que isso não significa que quando a gente não desencarna, a gente não leve outras pauladas. Olha que coisa doida, porque as pauladas que a gente vai levar no desencarne é o que a gente fez da nossa vida? O que a gente fez com o que Deus nos deu? A gente ficou como o cara que só se acomodou e fez o básico, tipo assim, ó. Isso aqui é muito legal. Porque assim, ó, tem um cara, como a maior parte da população, a maior parte dos cristãos, a maior parte dos espíritas, faz o básico. Eu dou o que eu tenho, eu cuido bem da minha família, eu tento respeitar pai e mãe, eu faço o básico. Aliás, tem gente que não faz nem o básico, né, pessoal? Infelizmente, tem gente que não consegue nem respeitar pai e mãe. Mas tem gente que faz o básico e se acomoda. Tipo, sabe, ter um vizinho passando por problema, não vai lá ver o vizinho, sabe? Não dá, eu tenho meus problemas. Tem gente que fala assim, eu não vou tratar bem meu primo porque ele não me trata bem. Cacilda, se você precisa que alguém te trate bem para você tratar bem, você é egoísta. Porque a lei de Deus, que é a lei do amor, que o amor é uma lei que vem de Deus como todas as leis, é de multiplicação.
Não é de adição ou subtração. Então, eu não preciso, quando amo, receber para dar. Eu posso dar sem receber? Sim. Aliás, eu devo. Hoje, é muito comum a gente ouvir uma falação, uma teorização sobre eu só faço bem a quem me quer bem, quem não me quer bem, pessoas tóxicas eu quero distância, eu quero pessoas amorosas. Meu bem, você o que é? Você é uma pessoa amorosa para querer só pessoas amorosas? Se você está atraindo pessoas tóxicas, você é o quê? Não é? Então, a gente está num momento de muita cobrança dos outros. A gente está com um momento de muito ego inflamado. E a gente está com muita justificação da dor no problema dos outros. Né? Aí a Carla escreve aqui assim: você tem o livre-arbítrio, mas a missão já foi escolhida antes de reencarnar, embora alguns pegam uma reencarnação sabática no meio do caminho. Aí a Lisa disse: a parábola é isso, o que fazemos com nossos talentos, porque não foi dados conforme daríamos conta. Por isso o Senhor, nesse caso, Deus, deu diferentes talentos para cada um. Lisa, isso é perfeito, porque Deus vai tirar daquele que deu pouco e não fez nada. Tipo assim, gente, olha só. Quantas vezes? Eu mesmo. Aí eu não tenho grana para ajudar. Aí se eu tivesse mais, o que significa? Que você tem pouco. Então o que essa parábola diz? Cara, mesmo que você tem pouco, se você não faz nada, você vai levar uma paulada do dono desse pouco, porque você tem que fazer alguma coisa com esse pouco. Vocês entendem a seriedade disso? Tipo, não adianta você se justificar assim, eu espero ter uma vida mais feliz para eu dar felicidade para os outros. Não. Se você tem uma vida infeliz, você não pode pôr cara feia para os outros. É sério, isso vale para mim também. Tipo, minha vida é difícil. Então eu não tenho que sorrir para o mundo, não preciso dar bom dia. Precisa sim. Precisa ser educado. Porque é multiplicação. Agora, se você quer seguir o caminho do ego, o caminho egoísta, segue. Mas você vai ser cobrado e seja consciente disso. Você tem o livre-arbítrio. Aí a Carla disse, é como quando alguns cristãos dizem não jogar pérolas aos porcos. Exatamente, Carlinha. Usam essa frase para julgar, para chamar o outro de porco. E como que o que a pessoa tem, o que eu tenho é pérola. Tipo, o que eu tenho é pérola, imagina. Eu tenho super valor, o que eu falo. Agora você é um porco, então eu não vou jogar pérolas ao porco. Olha o tamanho do ego, desse infeliz, dessa criatura, né? Então, aí a Clarice diz, não posso cobrar de outro o que eu não dou. Clarice, e o pior, eu não posso nem cobrar do outro nem pelo que eu dou também. Você entende? Porque Deus nos dá mais do que a gente, entre aspas, está pagando. Então a gente tem que dar para os outros mais do que eles pagam. Isso é uma lógica, isso não tem nada com ser bonzinho. Isso é outra questão, gente. Isso não tem a ver com ser otário. Otário é quem vai num restaurante, come de graça e sai e não quer pagar a conta. Não é verdade um otário? Esse cara. E a gente vai ser otário na vida também. Se a gente vem para a vida, não paga a conta e quer sair daqui de boa. E a gente vive assim. Aí qualquer problema a gente fica quem é Fusca, que arreia as rodas traseiras, assim, quando você põe muito peso no Fusca, a rodinha de trás arreia, né? É tão bonitinho ver o Fusca arreado. Aí ele fica andando com as perninhas arreadas. Aí a gente fica arreado assim. A gente é a mesma coisa. Aí a Carlinha disse, até porque o Papai do Céu devolve de outra forma. Carlinha, ele não só devolve, como ele já nos deu, né? É o que a gente não está pagando. Você entende? A gente já é devedor. Aí, tipo, a gente ainda fica esperando mais. Tipo, o que mais a gente pode esperar do Pai se ele já nos deu tudo? É muito sério isso. E a questão da parábola das 10 virgens
nos traz também a necessidade da construção da paz interna. E essa construção da paz interna se dá também quando eu sou consciente que existe uma força que opera em tudo. Gente, ninguém aqui de nós vai mudar o mundo. Porque nós somos os trabalhadores, os servos. A gente não é o gerente ainda da propriedade. Nós somos os servos. Mas a gente está preparando a propriedade para aqueles espíritos que vão vir mudar o mundo. Que são quem? Os espíritos superiores a nós. Uma Madre Teresa de Calcutá. São espíritos superiores. Um Gandhi. Tem tantos outros. Aqui no Brasil a gente teve tantos espíritos assim. Se esse pessoal reencarnar, imagina que eles reencarnem em 10 anos, encarnem 20 desses caras aqui na Terra. Muda a Terra inteira. O São Francisco de Assis, imagina um Paulo, reencarnam todos juntos. Mudou o planeta. 10, 20 caras desses. Eles mudam o planeta. E eles vão vir. Isso vai acontecer. Então não vai ser a gente que vai mudar o mundo, mas a gente faz parte da mudança do mundo, porque o mundo, para mudar, precisa que a gente mude também. Vocês entendem isso? O mundo não muda se a gente não mudar. Porque essas pessoas, para virem, a gente tem que ter mudado para estar preparados para elas. Aí a Carla está falando assim, e é para isso que são dados os talentos, principalmente aos trabalhadores da última hora. Carlinha, exatamente, para preparar o nosso espaço. E nós precisamos entender isso. Como também que não podemos esperar como um trabalhador que enterrou seu talento, por menor que seja. Isso é muito importante. Sabe, o que eu sei fazer, mesmo que seja uma coisa muito simples, pode ser muito importante para alguém. Eu tenho a obrigação de trabalhar, de operar, de mexer, de me movimentar com o que eu posso, mesmo que seja pouco. Senão Deus tira. Aí sabe essa pessoa que fala assim, ai meu Deus, eu não tenho qualidade nenhuma. O que você deve ter aprontado em outras reencarnações com as suas qualidades então? Que agora você veio desprovida de qualidades. O que será que foi retirado de você? Por que Deus retirou? Porque Deus tira. E outra coisa interessante, que a retribuição de Deus, gente, não é com dinheiro. Vocês viram? Deus, Ele retribui, tornando as pessoas proprietárias. Ele chama as pessoas para serem donas de tudo. Ele não dá tipo um salário. Para o cara que ganhou 10 talentos a mais, ele não deu pega um para você, ele deu todos os talentos. Ele tornou sócio o cara. Porque Deus espera a nossa participação na mudança do mundo. Apesar de sermos aqueles que não vão mudar o mundo hoje, mas somos os que farão parte da mudança do mundo. E Deus espera que a nossa consciência disso nos faça mudarmos a nós mesmos para que nós possamos fazer parte do mundo de Deus de verdade, do reino de Deus, que se vai implementar no planeta Terra. Então não podemos viver pelos problemas que nós vemos hoje. Nós temos que viver pelas mudanças que precisamos fazer em nós, para que exista o mundo que queremos no futuro, mas que não vai ser o mundo conforme os nossos planos, vai ser o mundo conforme os planos de quem, gente? Hein, pessoal? Quem é que vai fazer? É Deus. Aí a Carla está escrevendo, tá? Aí e o trabalhador que tirou o ano sabático.
Aí a Lisa disse, desculpa eu discordar que Deus não tira nada. Nós que perdemos por nossos erros ou por modismo. Sim, Lisa, exatamente, mas é que existem as leis de Deus, né? E essas leis de Deus, elas são impositivas. Não que Deus tire do tipo como punição, porque Deus não tira, isso você está absolutamente certa. Mas as leis que Deus criou trazem consequências para nós, entende? Porque não dependem de nós. Isso vai ser tirado contra a nossa vontade. Vai depender do nosso uso. Então, gente, nós temos que terminar aqui porque o nosso horário seguiu. Tá? O nosso horário, aliás, terminou. Eu espero que fique para vocês esse entendimento que nada acontece porque o homem quer. Tudo acontece porque Deus permite. E que precisamos nos entregar de verdade ao Pai. Precisamos de paciência dentro de nós, construindo uma fé sólida e uma paz que nos permita enxergar as coisas de forma bem clara e que entendamos que não somos o centro do universo. Que ninguém é o centro do universo, nem Jesus é o centro do universo. E ele nos demonstrou isso. Porque Jesus, ele veio pequeno materialmente, e ele veio sendo perseguido. Ele veio sendo um imigrante, ele veio sendo uma pessoa de um povo que era escravo. Né? Então, precisamos entender que a proximidade com Jesus nos vai fortalecer não só os resultados das nossas batalhas, mas vai fortalecer a nossa intimidade com o próprio Deus. E que neste Natal possamos aproveitar para nos lembrar de que Jesus, ele não queria fugir da cruz, e o pior que aconteceu com ele não foi a morte na cruz também, porque isso tinha que acontecer. A morte acontece com todo mundo. Jesus não podia ser diferente disso. Mas pensemos no que possa chatear Deus, Jesus em nossas atitudes, e tentemos ver em nossa vida o que possamos agregar dentro do que vimos hoje da parábola dos talentos para modificar e nos tornar pessoas de mais ação, de mais movimento, mas também pessoas mais pacíficas e mais próximas do Pai e mais conscientes da própria importância e do próprio tamanho. Que sejamos humildes, que sejamos grandes em atitudes, rompendo nossos limites, mas que sejamos pequenos, assim como o Chico, que mesmo com 88 anos, sangrando a boca, beijava a mão das pessoas que não podia se abaixar para beijar os pés. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado pela presença de todos aqui. E a prece de hoje vai no formato de uma vontade que a casa de vocês seja sempre grande, grande de sentimentos, grande de sonhos, mas principalmente grande de realizações. E que o Pai permita que a família de vocês seja unida até estando desunida. Porque o que importa não é o que vemos ou a raiva que sentimos, mas é o quanto estamos dispostos a nos superar e principalmente superar a dificuldade dos outros. Que Deus permita que vejamos o amanhã e não hoje. E que de alguma forma esse Natal nos modifique.
nos aproximando de Deus. Um Feliz Natal para todos nós e muitas alegrias pelo resto das nossas vidas. E quarta-feira a gente tem o Evangelho. Vamos lá, esperamos vocês aqui também. Um beijo de todos. Obrigado pelo tempo de todos aqui. E aproveitem bem as festas. O Evangelho a gente tem dia 23. Lisa, é tua casa. Querendo vir, fica à vontade, tá? Quarta-feira temos Evangelho. No sábado temos discussões no debate aberto, às 20 horas também. Beijo Pro, beijo Claudinha, beijo Carlinha, beijo Suza, beijo Clarinha, beijo Poderamizinho, beijo Peruzinho e beijo Lisazinha. Uma ótima semana a todos e que Jesus esteja sempre conosco. E hoje eu estou morrendo de fome também e de calor. Um beijo a todo mundo do YouTube também. Um Feliz Natal, cheio de Jesus, na casa de todos, nós, sempre. Até quarta-feira, gente. Beijos.